You are watching Drops, Ricardo Cantin. Fala galera, eu sou Ricardo Quartim, da revista Mundo dos Super-Heróis e do blog chamando Super Amigos. E esse é mais um Drops Ricardo Quartim. I have watched legends born. And return when most needed. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Capitão América. Para as pessoas não ficarem acusando de que eu sou decenalta, que nos dois últimos programas eu só falei de DC, então vamos falar um pouco da Marvel. Mas vamos falar o que do Capitão América? Quando se fala de Capitão América, as pessoas já pensam naquele herói que defende só a ideologia do governo americano, dos Estados Unidos, que é uma lavagem cerebral para que as pessoas passem a pensar como norte-americano, e vem aquela famosa frase, a mesma que uso para o Superman, que defende a justiça, a liberdade e o modo de vida americano. Mas o que raio de modo de vida americano é esse? É diferente do nosso? Mas independente disso, será que o Capitão América realmente é esse herói capacho do governo que defende só a ideologia americana, que foi feito para criar uma lavagem cerebral nas pessoas e fazer as pessoas pensarem só como os Estados Unidos? Será que o Capitão América é isso mesmo? Bom, quando ele foi criado, talvez ele tivesse mesmo a intenção de ter esse objetivo, de incentivar as pessoas para lutarem durante a Segunda Guerra Mundial, né, e incentivar o mundo inteiro a gostar dos Estados Unidos. Mas será que ainda nos dias de hoje o Capitão América ainda é esse herói escoteirão? É isso que você vai saber agora. Esse que aparece na abertura do Drops é o famoso, já lendário roteirista da Marvel, Steve Englehart. Algumas pessoas falam Steve Engler, só para vocês saberem quem que ele é. Ele é responsável por uma fase do Capitão América que marcou muito a carreira do herói, em que havia assim, uma conspiração do governo, o Capitão América acaba se voltando contra o governo, deixando de ser o Capitão América, que é uma das histórias que eu vou citar aqui daqui a pouco. Steve Englehart, ele também escreveu uma fase de muito sucesso do Batman, desenhada pelo Marshall Rogers para a DC Comics. E ele também escreveu uma fase assim, muito aclamada do Doutor Estranho para a Marvel, e muitas histórias dos Vingadores, além de diversos personagens, Mestre de Kung Fu, vários personagens, e ele escreveu, e sempre com muito sucesso. Steve Englehart é um roteirista da mesma época de Stan Lee, um veterano de reconhecido sucesso e que faz muita fama com o seu trabalho, apesar da nova geração nunca ter ouvido falar dele, que é uma pena. Bom, mas vamos então falar agora sobre o Capitão América. Working on it. A primeira aparição do Capitão América foi em dezembro de 1940, apesar de na capa da revista estar marcando março de 1941. Vejam aqui, esta aqui é uma reprodução da capa da revista, vocês podem ver que está marcando março. Bom, o Capitão América foi criado por Joe Simon, Jack Kirby, como todos já sabem, e realmente ele foi mesmo criado com o objetivo de ser o representante dos Estados Unidos, tanto que a sua roupa toda era uma bandeira, e incentivar os soldados a lutar e ter coragem durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de que o Capitão América, quando surgiu, foi um ano antes do ataque de Pearl Harbor, quando os Estados Unidos entrou na guerra, mas o país já previa a sua entrada no conflito e já tinha criado o Capitão América com esse fim.
E então o Capitão América no começo mesmo era um herói patriota, que incentivava o povo a lutar, as pessoas a gostarem dos Estados Unidos. Mas mesmo nessa época, os valores que ele defendia já eram valores universais, que era a justiça, a liberdade, que isso aí no mundo inteiro é assim. E só que com o final da guerra, as pessoas foram se desinteressando por histórias de super-heróis, e principalmente do Capitão América, e aí acabou sendo cancelada a revista, que tentou ser reavivada nos anos 50, também não deu certo, até que Stan Lee o trouxe de volta na década de 60. Aquela história que todo mundo já conhece, que foi revivido pelos Vingadores, estava congelado, né? E nesse período, já no final dos anos 60, Capitão América conhece o Falcão e que se torna o seu parceiro, o terceiro parceiro depois de Buck, do Rick Jones. E é o primeiro super-herói negro americano. O Pantera Negra era africano, não se esqueçam disso. Então, e a partir disso aí, o Falcão se torna tão importante quanto o Capitão América, até que a própria revista passa a chamar Capitão América e o Falcão. E isso foi no auge daquela luta pelos direitos negros. Então esse foco das histórias do Capitão América já foi se demonstrando cada vez mais que ele defendia um valor universal, que é uma coisa que defendia contra o racismo, né? Ainda mais o americano, que é totalmente racista, né? Principalmente naquela época. O Capitão América já era contra o racismo, quer dizer, já era contra uma ideologia do país, mesmo que camuflada. Mas o que foi o gatilho mesmo, que mudou realmente o foco do Capitão América, que mudou realmente o objetivo do Capitão América, foi numa saga que ficou conhecida como Império Secreto, que foi no auge do escândalo do Watergate, que o presidente Richard Nixon estava utilizando de métodos ilícitos para se manter no poder. Isso foi um escândalo danado na época, e no ano de 1974, Steve Englehart, que é o que fez a abertura do Drops, criou essa saga Império Secreto, em que essa organização ela fazia de tudo para desmoralizar o Capitão América, e ele chegou até a ser preso. E no final desse arco, ele confronta o líder dessa organização, que na Casa Branca, e apesar de a gente só ver de costas, quando ele tira a máscara fica tangente, que é o presidente Nixon. E diante daquela situação irreversível, ele se suicida. A Casa Branca acaba colocando um sósia no seu lugar para abafar o caso, e o Capitão América fica desiludido com o seu país, provando que ele não é o escoteirão, o defensor do país. Ele ficou contra o seu país, porque ele é a favor da liberdade e da justiça, e não do seu país que estava fazendo coisas erradas. E ele desiste de ser o Capitão América. Durante algumas edições ele fica sem saber o que fazer, o que eu vou fazer agora da vida, até que ele resolve ser um outro super-herói. E ele se torna o super-herói Nomad, ou Nômade, como foi traduzido posteriormente pela editora Abril. Pode ver aqui o Capitão América, aqui deixando de ser Capitão América e se tornando o novo herói. Essa história tinha alguns fatos bem engraçados ou bem interessantes, que quando o Capitão América estava criando o uniforme, aparece o próprio Steve Rogers costurando, e ele fica tentando elaborar um nome. Que nome que eu vou chamar? Salteador? Embusteiro? Não, embusteiro parece nome de pirata. É bem divertido. E ele diz que vai fazer uma capa, porque ele sempre achou bonito um super-herói de capa, uma coisa assim pomposa, assim, uma coisa assim épica. E depois, na primeira missão que ele vai enfrentar o Esquadrão da Serpente, ele acaba tropeçando na própria capa e se dando muito mal. Ele percebe por que a maioria dos heróis não usavam capa, né? Ele arranca a capa com raiva e fala que a partir dali ia ser diferente. E inclusive essa cena em que acontece isso é uma cena também bem interessante, porque ele enfrenta o Esquadrão da Serpente dentro de um cinema onde estava passando um documentário sobre a própria vida dele, do Capitão América. Então no fundo aparece falando do Capitão América, o grande herói, e ele em primeiro plano lutando como um outro herói, já como um Nômade. E tem outros fatos engraçados também que acontecem. Uma cena que ele vai tentar deter o Esquadrão da Serpente, a polícia não sabe, nunca viu esse herói novo, e eles pegam o Capitão América, puxam pelo pé assim, derrubam ele e falam assim: segura esse sujeito, detenham. Ele pensa que ele é o Capitão América, e é bem interessante essas coisas que o Steve Englehart colocava nas histórias, né? Bem interessante mesmo. E depois vários heróis estavam tentando ficar Capitão América no lugar do Capitão América, que se davam mal, apanhavam, eram arrebentados pelos bandidos, né? E até que um jovem, o Roscoe, ele
consegue assumir o lugar do Capitão América. O Falcão acaba aceitando ele. Era um menino novo ainda, né? Você percebe até mesmo fantasiado, você vê a cara de garoto que ele tem. E eles vão enfrentar o Caveira, e o Caveira é o Crânio Vermelho, né? Caveira era nessa tradução aqui, né? Acaba matando o rapaz, né? O Capitão América, ao se deparar com esse fato, ele percebe que ele deveria voltar a ser o Capitão América, que em função de ele ter deixado de ser Capitão América, muitas coisas ruins tinham acontecido, inclusive esse rapaz tinha morrido, e que o mundo precisava de um Capitão América. Essa foi uma das primeiras vezes, se não a primeira, que um super-herói deixa de ser um super-herói para se tornar um outro herói, troca de identidade. Hoje em dia você vê isso aí, já é comum, você vê tudo quanto é gibi, os heróis deixam de ser herói, agora o herói tal vai virar herói tal, né? Troca de uniforme. Isso ficou até banal até hoje em dia, mas dessa vez foi muito impactante, porque imagina, nessa época, que foi em 74, eu tinha 10 anos, e ver uma história dessa assim, poxa, ele deixou de ser o Capitão América, ele não é mais o Capitão América, e você é criança ainda, você não sabe o que vai acontecer, você pensa que nunca mais vai voltar a ser o Capitão América, né? Hoje em dia a gente já sabe que até quando morre volta, né? E então foi muito impactante para a época, que era também uma história bem mais realista do que a Marvel costumava publicar na época, com violência, com morte, né? Então é uma saga muito legal. É uma pena que eu não sei por que até hoje nunca foi republicada, principalmente essa história do Nômade. Não sei por que não foi republicada uma história tão legal. A Abril, quando publicou o Capitão América, foi publicando toda a sequência. Quando chegou nessa história, pulou. Eu não entendo esse conceito que eles têm. E nunca lançaram especial, nunca lançaram um encadernado. É uma boa hora para sair um negócio do Capitão América aí com essa história aqui. Nos Estados Unidos é uma história clássica, super consagrada. As pessoas adoram essa história aqui. Até no Brasil mesmo, tanta gente aí que comenta, que está sempre falando dessa história, e a história nunca foi republicada. Bom, vamos continuar falando o porquê o Capitão América não é um herói escoteirão. Só dizer, coronel, e o Capitão América morre agora. É preciso mais que uma ordem. Vamos agir, Buck. Mas antes da próxima treta do Capitão América com o governo, fique com essas imagens dessa HQ que eu acabei de falar. Constar, essa identidade do Capitão América, o Nômade, foi assumida por outro herói tempos depois, mas isso não vem ao caso agora. Como estávamos falando, Steve Englehart foi o precursor que começou a modificar essa ideia de que o Capitão América era um capacho do governo. Mas isso se tornou mais evidente nos anos 80, quando o Mark Grueland, que já era editor de Capitão América por mais de 3 anos, acabou assumindo o roteiro das histórias do herói. E ele criou uma saga onde o governo queria obrigar o Capitão América a agir só sob suas ordens. E Steve Rogers não concordou com isso. E o governo então fez uma certa pressão e disse: ou segue as ordens do governo ou entrega o uniforme. É claro que Steve resolveu entregar o uniforme. Então ele passou a se chamar Capitão, com um novo uniforme todo preto, e defender valores universais, que é esse daqui, vejam só. E ele passou a agir junto com seus ex-companheiros, né, com o Falcão, com o Nômade, o novo Nômade, que assumiu seu uniforme, e com o Demolição, que parece o Demolidor até no nome, né? E só que aí eles estavam sem um Capitão América, eles passaram o uniforme por um ex-guerrilheiro chamado John Walker, que parece o nome de whisky, né? John Walker, e que era um super-herói também, chamava Super Patriota, mas era muito violento. Ele passou a ser o Capitão América, só que ele tinha métodos violentos, ele era bem diferente, e ele também foi desenvolvendo problemas mentais. Então, no final, o Capitão América acabou tendo que enfrentá-lo e assumir de novo o uniforme do Capitão América, e o John Walker
pegou o uniforme antigo do Capitão América, que era do capitão, e passou a se chamar agente americano, continuou agindo sobre as ordens do governo. Bom, mas não foi só aí não que o Capitão América discordou do governo. Teve mais uma vez que ele também acabou entrando em atrito com o governo, provando novamente que ele não é o Capitão América escoteirão, que ele não é o capacho do governo. E eu vou falar para vocês agora. Stand down, Captain Rogers. Stand down. Repeat, stand down. A última vez que o Capitão América se desentendeu com o governo dos Estados Unidos foi na maxi-série Guerra Civil, que foi publicada pela editora entre 2006 e 2007, que se estendeu por todos os títulos da casa, mas podia ser acompanhada a trama básica na minissérie que saía numa revista separada e que foi publicada no Brasil pela Panini no ano de 2007, na minissérie também com o nome Guerra Civil. E essa história, a trama básica, o grupo de super-heróis adolescentes Novos Guerreiros acabava causando um acidente em uma missão que ocasionava a morte de centenas de pessoas, inclusive a deles próprios. E o governo começa a achar que os super-heróis, que as pessoas não sabiam a identidade, eram um risco para a população. Então cria-se uma lei de registro em que cada herói deveria revelar sua identidade para o governo para poder continuar atuando sobre as ordens do governo. E mais uma vez, é claro, o Capitão América, que é a favor da liberdade individual e da democracia, ele acaba sendo contra o governo. E o Homem de Ferro, por sua vez, fica a favor do governo. Então cria-se um conflito entre o Capitão América e o Homem de Ferro. E o Capitão América torna-se mais uma vez um foragido da justiça, perseguido pelo governo, e cria um novo grupo, que é o grupo da oposição, que luta contra o grupo do Homem de Ferro. Mas sem entrar em detalhes da trama, que o objetivo é falar do porquê o Capitão América não é um escoteirão, no final dessa saga, o Capitão América está enfrentando uma batalha gigantesca, o Homem de Ferro com todos os heróis brigando ali, e o Capitão América está quase vencendo o Tony Stark, quando ele percebe que tudo que ele está fazendo ocasionou muito mais destruição e mal do que um bem. Então ele se rende, ele vai preso, e no dia do julgamento, quando ele está indo para o tribunal, nas escadarias do tribunal, ele acaba sendo assassinado, ele é morto. E logicamente que depois ele retorna. Eu não vou falar aqui por quê, porque para não se estender muito, isso pode ser um assunto para um outro Drops, né? Mas então vocês podem ver que o Capitão América, ele sempre se opôs ao governo, ele sempre foi a favor da liberdade do seu país e de qualquer país, independente de ser Estados Unidos, de ser Brasil, China, Japão. O Capitão América, ele não é um capacho do governo. Quem fala isso é porque realmente não conhece o Capitão América. Agora, quanto a essa saga Guerra Civil, ela vai ser adaptada para o cinema. Todo mundo já está sabendo disso, né? No ano de 2006, nós vamos ter a saga adaptada dos quadrinhos Guerra Civil, né? E há muita expectativa nisso. E vamos ver como vai ser esse filme. E mais uma vez, aí as pessoas em massa, quando assistirem o filme, vão ver que o Capitão América não é o capacho do governo. E agora com vocês, os amigos do Drops com o JJ Marreiro. Vejam só que dica bacana ele vai dar pra gente. Olá, amigos do Drops, Ricardo Quartim. Aqui é o JJ Marreiro, cartunista, ilustrador, criador da Mulher Estupenda e do personagem Beto Foguete, entre outros. Bem, nosso amigo Ricardo Quartinho, super-herói da notícia, me convidou para vir aqui dar uma dica de leitura para vocês. E a dica é Miracle Man, de Alan Moore, inicialmente desenhado por Gary Leach e Alan Davis, mas depois vários outros desenhistas se sucedem na produção das aventuras desse personagem fantástico. O Miracle Man surgiu como substituição ao Shazam, Capitão Marvel, na Inglaterra, devido à grande fama do personagem, e
Lá pelos anos 50, quando as histórias pararam de ser publicadas, o Mike Anglo foi convidado a desenvolver um personagem que tivesse características parecidas com a do nosso Shazam. Assim surgiu o Jack Marvel, assim chamado no Brasil, mas lá conhecido como Marvel Man. Nos anos 80, esse personagem sofreu uma revitalização e o Alan Moore, através dessa revitalização, trouxe para o ambiente das histórias em quadrinhos uma linguagem mais madura, mais adulta, o que significa que essa revista, de maneira alguma, é para criança. Então, o Alan Moore, com as histórias propostas pelo Miracleman, ele começou a explorar o universo dramático de maneira mais profunda. O personagem ele começa a sua ação, o seu contato com o mundo, através de movimentos que pode-se dizer operacionais, mas a partir de um determinado ponto, todas as histórias passam por uma evolução e elas passam a ser tratadas de maneira global, por assim dizer. O Alan Moore, responsável pelos textos, não está acreditado nessa série, por motivos relacionados a desentendimentos do próprio autor com as editoras Marvel e DC. E aqui ele é chamado de o escritor original, mas não se engane, as histórias são muito Alan Moore. De tão viscerais, essas histórias acabaram influenciando tudo que você conhece hoje de quadrinho adulto no termo de super-heróis. Authority, Planetary, muitas histórias de super-heróis que tratam com o tema de maneira mais madura foram inspiradas nesse trabalho do Alan Moore. Ao contrário do que muitos pensam, essa história não se tornou velha, ela não caducou, ela continua sendo empolgante, ela continua sendo dramática, principalmente para aqueles que não fizeram a audácia de ler ainda online, mas está online aí para quem quiser ver a história toda. E aqueles que resolveram fazer a coleção recebem de brinde várias histórias, vários extras, desenhos de produção, desenhos, capas extras, material publicitário desenvolvido para divulgar a série. E essa é a minha dica. Miracleman. Não vou falar nada da história porque eu quero que você vá lá descobrir se é o tipo de história adulta que você se identifica. Muito bem, então essa foi a minha dica para leitura. O meu material você encontra no site armagem.com e no Facebook /Laboratório Espacial com 2 L's. E lá você encontra link para todo o meu material, e material muito legal, de gente muito boa, que a gente gosta de divulgar no Laboratório Espacial. Muito obrigado ao Ricardo Quartim, o super-herói da notícia. E você continua aí com o Drops Ricardo Quartim. É isso aí, Marreiro. Valeu, parceiro. Realmente, Miracleman é uma trama bem bacana para quem quer uma história adulta que faz você pensar. E uma coisa que eu não tinha dito é que o Marreiro é vencedor de 3 troféus HQ Mix. Não é para qualquer um não, hein? Bom, e antes de voltarmos a falar do Capitão América, eu queria convidar vocês para curtirem a página do meu livro no Facebook, Os Senhores de Ur, o Início, que é uma trama de ficção científica, aventura e fantasia, que começa no interior do Brasil, vai até os confins do universo e volta 14.000 anos no tempo. É uma história eletrizante, com final impactante. Você vai se surpreender. E a capa do renomado Caio Cacau, que faz capas para a revista Mundo Super-Heróis, para a revista Mundo Estranho e para aquela série de livros baseadas no universo de Star Trek. E dentro vão ter algumas ilustrações em preto e branco de alguns artistas, alguns deles até conhecidos no mercado nacional. Já estão disponíveis a do Carlos Reno, do Rodrigo Mazer e do Rudimar Patrocínio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na página do livro também posto constantes atualizações sobre como eu escrevi o livro, o making off da capa e muitas coisas bacanas com a descrição completa da trama que você vai ter lá na página do Facebook. Curtam Os Senhores de Ur, o Início no Facebook. E fique até o final do programa também, que logo depois dos créditos eu vou mostrar mais uma imagem daquele gibi que vão lançar sobre mim, que Ricardo Quartinho, super-herói da notícia. Mais uma imagem legal, desta vez arte finalizada já. Desde já, muito obrigado por curtir minha página do Senhores de Ur, o Início, e fique agora com as imagens do livro.
finalizar esse Drops do Capitão América, para você conhecer melhor tudo sobre o Capitão América, as matérias principais que a Mundo dos Super-Heróis já fez sobre o Capitão América são na Mundo dos Super-Heróis 17, na Mundo dos Super-Heróis 53 e na Mundo dos Super-Heróis 69, essa que está atualmente nas bancas. Na Mundo dos Super-Heróis 17, inclusive eu tenho a honra de ter ajudado o Felipe Massafera a fazer a capa, que eu fotografei um amigo meu, que ele achava parecido com o Capitão América, e com base na minha foto, ele fez a capa. Você tem dentro também um mini pôster, para você fazer o que quiser, é um dossiê muito bacana, e aqui na Mundo dos Super-Heróis 53, a gente fala sobre o filme, sobre as diferenças dos filmes e dos quadrinhos, e nessa daqui, que é a que está nas bancas, você tem uma linha do tempo do Capitão América, e no meio da linha do tempo do outro lado você tem um pôster incrível do Felipe Massafera, que é para você também colocar na sua parede, enquadrar, ou você mesmo até mesmo guardar. E além do Capitão América, é muito interessante para você conhecer mais o Steven Englehart, uma entrevista que meu colega Heitor Pitombo fez com ele na Mundo dos Super-Heróis número 68. É a anterior a essa que está nas bancas, você ainda encontra, muito fácil. E aqui ele fala tudo sobre a carreira dele, inclusive uma coisa que eu não tinha falado antes, ele também é o criador do Senhor das Estrelas, que participou do filme Guardiões das Galáxias como líder do Guardiões das Galáxias, apesar de quando ele criou ainda não fazia parte do Guardiões das Galáxias. Leiam essas Mundos Super-Heróis, que você vai gostar muito, você vai se inteirar totalmente sobre o Capitão América. É isso aí, pessoal, muito obrigado por me assistirem. Eu sou Ricardo Quartim, o super-herói da notícia, e esse foi mais um Drops Ricardo Quartim.